enquete para vocês. O Google Drive deu uma bela engasgada. Preencha a frequência aí, tá? Deixa eu mandar de novo o link, só tem 27. Pessoal, essa frequência ela é real, tá? Não sei, não sei se vocês pensam diferente, mas eu preciso dessa frequência. Essa frequência a gente passa pro NURP todo ali, pro ensino, e aí, claro, para identificar quem está com alguma dificuldade de participar, tudo. Então, estou mandando de novo o link da frequência para quem não preencheu, porque tem pouco ainda. E eu vou mandar agora, se o Google Drive me ajudar, esse formulário diagnóstico. Eu acho que são 3 perguntinhas. É só para eu ter noção realmente como é que está o ritmo da disciplina, em relação a conteúdo, né, ao ritmo mesmo, velocidade do conteúdo, em relação à complexidade do conteúdo, em relação às atividades. Só me deem, quer dizer, não a mim, né, ao Google Drive, alguns segundinhos aí para eu conseguir mandar o link para vocês. Enquanto ele não abre, a gente vai conversando mais um pouco. Tá? Eu preciso desse retorno, um retorno sincero, tá? Nada de me enganar ou principalmente se enganarem, né? Falem a verdade. Às vezes a gente acha, tá difícil, mas é porque eu não tô me esforçando ao máximo. Ou tá fácil, mas é porque eu sou muito bom nisso. Então pesem realmente o que vocês acham da disciplina. Não tá abrindo, Isabelle, o formulário? Pois é, eu acho que o Google deu uma engasgada. Vamos seguir com a aula? Já já a gente dá uma pausa e tenta voltar com isso. Não, Isabel, mas é porque ali é o mesmo formulário da frequência para quem não preencheu, tá? É o mesmo. É só porque eu vi que tinha gente que não tinha preenchido, às vezes entra depois de ter enviado e não vê no histórico. Eu estou tentando mandar o outro, mas não abre. Tá, eu vou seguir. O que foi, Bruno? O que é esse bicho aí? Tá. O que vamos fazer na aula de hoje? Eu percebi, na aula passada, a gente iniciou com o PHP Web. E me parece que isso gerou bastante dúvida, né? Durante a aula deu para perceber um pouco isso, e no atendimento e por e-mail vieram algumas perguntas nesse sentido. Então, vamos dar uma revisada, uma retomada, porque a gente teve essa mudança do paradigma do PHP script ali rodando na tela preta, no prompt, para o PHP Web. É só para a gente retomar e seguir fazendo alguns exercícios, né? Então, a ideia de hoje é reforçar o da aula passada. Na terça-feira... Caiu. Tá meio estranho, tá? Vão me dando um retorno aí, porque a coisa aqui tá bem estranha. Agora abriu. Deixa eu mandar para vocês. Copiar. Tá, agora sim é o link da enquete, dessas 3 perguntinhas aí, vocês respondem em 15 segundos. Fico muito agradecido se puderem responder, né? É um diagnóstico bem rasteiro, bem raso, mas que já dá uma noção do que vocês estão achando do andamento da disciplina. Né? Se a gente, aquela história, estivesse no presencial, é diferente, né? Na sala de aula a gente olha para a cara de vocês e a gente sabe se está rápido, se não está, se está fácil, se está difícil, se é pouca atividade ou muita. Aqui não tem como saber. Vocês ficam quietos e a gente não tem a menor ideia. E aí a gente tenta fazer um esforço máximo para que a disciplina vá da melhor forma possível. Nem para mais, nem para menos, né?
Eu não quero ser aquele professor que, tá muito fácil, tá sem graça, a disciplina nem teve graça. Não quero ser aquele que vai esmagar vocês também do conteúdo. Eu quero que a gente chegue num nível bom. Estou só eu acompanhando aqui o ritmo das aulas, complexidade de atividades, quantidade de atividade, quantidade ideal, muita atividade. Bem, a resposta do fácil, muito lento, fácil, não teve nenhuma. Teve um aqui, poderia... E aquela coisa, né? A palavra da moda, né? Tal da empatia. Vamos tentar entender o colega. Eu queria mais rápido, seria legal. Só que para a maioria não tá tão fácil. Então vamos tentar atender o grande grupo. A gente sabe que tem gente que gostaria de mais conteúdo. E seria legal também. Às vezes na sala de aula a gente consegue dar esse atendimento diferenciado. Aqui já não. Infelizmente. Quantidade ideal. Tá, tem algumas respostas, né? Metade da turma ainda só tem 20 respostas. Peço mais colaborações, porque estamos em 40, né? Cadê? 42, eu sou 2. Não, eu sou só 1, ainda não apresentei. Então temos 41 de vocês. Então só metade ainda das respostas. Me parece que elas estão no nível, ainda é cedo para afirmar, mas no meio ali. E que tá normal, tá bom, tá legal. Uns acham que tá um pouquinho difícil, mas não é tanto assim. Então, me parece que a disciplina está num ritmo que atende a grande maioria. Não é? Por favor, se acharem que não, ou se quiserem dar uma resposta mais completa, até em nome da turma, um representante, pega, chama para conversar ou manda um e-mail. Né? A gente ainda está finalizando o primeiro terço da disciplina e temos para frente mais 2 terços que, não menosprezando o início, são os mais importantes, né? Que a gente vai se aprofundar na linguagem, vai ficar um pouco mais difícil. Então, dá tempo de corrigir, tá? Se tem alguma coisa, né, que ficou errado, que dá para ser melhorada para trás, a gente tem tempo de corrigir. E eu estou disposto a fazer isso, mas eu não consigo fazer sozinho. Não consigo fazer isso sem o retorno de vocês. Tá joia? Precisamos desse trabalho em conjunto. Beleza, gente? Eu quero fazer a melhor disciplina possível, porque eu sei que programação não é do coração da grande maioria. É de muitos, né? Mas não da grande maioria. Mas beleza, vamos lá respondendo e a gente vai começar a nossa aula. Vou compartilhar aqui. Tela inteira. Compartido. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então, na aula passada, a gente começou com efetivamente a programação web, com poucas mudanças, né? Como assim poucas mudanças, professor? É que a linguagem em si, a gente percebeu que não mudou em nada, né? O PHP que a gente vinha fazendo, na tela preta, que vocês fizeram as atividades ali, entregou, né? Grande maioria entregou. Para o que a gente mostrou para o tal do PHP na web, nada, não tem nenhuma novidade. A novidade agora é que a gente vai organizar a nossa saída. Na verdade, assim, a grande diferença é que a gente tem todo o potencial de interface que a web oferece para a gente, com HTML
e o CSS, JavaScript, enfim, todas essas tecnologias que a gente já conhece e domina, né? Porque quando eu queria fazer um programinha em PHP, aqui na tela preta, era uma coisa horrível, né? Primeiro, não tinha botão, não tinha nada, não tinha caixa de texto, não tem link, é só um monte de texto ali, enfim, algo que para a interface com o usuário, hoje em dia é inaceitável, né? Já foi real no passado, mas hoje é inaceitável. Temos uma pergunta aqui, professor. A base do site que a gente tem que entregar precisa de PHP? Não. Zero PHP, tá, Gabriele? Zero. Zero, a não ser que vocês estejam muito dispostos a trazer alguma coisa de PHP, mas não precisa. Esqueçam PHP por enquanto. Só HTML e CSS. Só a interface. Só o, vamos usar um termo bonito, né? Só o front-end. O PHP a gente vai começar a trabalhar o back-end. Então eu estou... O Bootstrap, sim. Na verdade, eu mostrei o Bootstrap não como uma obrigação, mas como uma ótima opção para formatação do HTML, né? Para não precisar fazer tanto CSS. Vai acabar o CSS? Não, dificilmente vai acabar o CSS. Quase impossível, né? Nos exercícios que a gente fez lá no Sebo, tudo, a gente minimizou ao máximo o CSS, mas queria uma cor diferente, um tamanho específico, a gente acabava indo para lá. Precisa estar responsivo? Não, não é não coloquei como pré-requisito, apesar que se usar o Bootstrap ele vai estar bastante responsivo, mas não é um pré-requisito. Por que que não é? Poderia ser? Poderia, né? Eu podia ser um pouquinho mais cruel com vocês. Pela essa resposta, eu estou vendo que eu estou sendo muito bonzinho. Mas é que, sim, por mais que seja programação web, o nosso foco é no back-end, né, do lado do servidor, na programação PHP. Se a gente for dedicar muito tempo a ver a interface, responsividade, etc., aí a gente não consegue ver tudo. Se a disciplina andou, o projeto está legal, tudo, e terminou o conteúdo, aí a gente vai vendo algumas coisas mais legais, puxa um pouco mais para responsividade, pode ver alguns frameworks, pode até tentar fazer alguma coisa para celular, né, para dispositivo móvel, mas não é o foco, tá, Cauê? Então, resumindo, não precisa ser responsivo. Mas quem for usar o Bootstrap, e eu realmente recomendo fortemente que se use, porque facilita a vida de vocês, já vai estar bem atendido pela responsividade. Tá joia? Então, Gabriele, só reforçando, não precisa nada de PHP, só HTML e CSS. Por que que não precisa? Porque o PHP a gente está começando, está introduzindo, para daí, quando vocês entregarem, a gente começar o segundo trimestre, daqui a 2 semanas, isso aí, a gente tem a próxima semana de aula, aí na seguinte é a semana da entrega do projeto, que é dia 2, aí a partir do dia 5 começa o segundo trimestre, aí a gente esquece um pouco de HTML, e aí foca bastante no PHP, agora aí a gente vai trazer banco de dados, todo aquele esquema. Beleza? Então, retomando, o PHP que a gente vinha fazendo, o pouco do PHP que a gente vinha fazendo, ele não tem diferença da linguagem da tela preta para o navegador. Cadê o navegador? Está aqui. Tá? Não vou abrir ainda porque eu não rodei. Não tem diferença. A diferença é a interface. A interface na tela preta ela é muito pobre, né? Você não consegue colocar imagens, não consegue aumentar a fonte, não consegue colocar caixa de texto, botão, link. Então, porque a tela preta não interpreta nada disso. Quem sabe interpretar isso é o navegador, é o browser. Ele que entende de HTML e CSS. Ele que pode dar uma interface legal. Então, a gente só está saindo de um para outro, não é? A gente já fez alguma coisa de puro HTML, que é o que vocês estão fazendo com o site de vocês, né? Vocês fazem um HTML lá qualquer. Deixa eu ver se eu tenho um HTML aqui, só tenho um PHP. Vamos lá, vamos achar um HTML. Tem o nosso HTML lá da nossa lojinha, né? Olha aqui que coisa legal. E não tem nada de PHP, porque
O navegador consegue montar isso para a gente, tela preta não consegue. Então, acabou, pessoal, acabou rodar PHP aqui, a não seja para fazer um teste rápido. Agora a gente vai rodar ele aqui porque a gente quer começar a fazer coisa legal, bonita, interativa, a gente quer caixa de texto, a gente quer botão, a gente quer cadastro, a gente quer relatório, a gente quer formulário, a gente quer menu, a gente quer que as imagens venham do banco de dados. E isso aqui não serve. Então, a migração é essa, daqui para aqui. Quando a gente quer rodar um PHP aqui, né, pegar aí da aula anterior ainda, que a gente fez a lista de exercício, o que a gente faz? Igual fazia com Java, né, eu faço um programa, tem aqui a tabuada, né? Ah, eu quero rodar a tabuada. Então, PHP, né, interpretador PHP, rode o programa tabuada. Então, eu faço php.tabuada. .php. Então, ele rodou a tabuada, né? Só que a gente não quer isso. Eu quero rodar a tabuada aqui, eu quero fazer... A gente pode fazer isso, né? Vamos fazer uma tabuada bonita. Ah, então eu posso fazer aqui PHP tabuada? Não. Ele chamou, foi o Google, né? Isso aqui não funciona. É a forma da gente chamar o PHP através do navegador, para que o PHP rode no navegador, é com uma requisição HTTP. Lembram lá do slidezinho da aula passada? Cadê aqui? PHP Web, tá aqui. Aqui. Lembra desse slide? Para a gente chamar um programa, né? O HTML não, a gente dá um Enter, ele abre, né? Igual o nosso sebo aqui, e funciona, né? A gente está chamando, se vocês olharem a URL aqui, ele está apontando para um caminho de um arquivo, né? File e todo o meu home aqui, home, Fab, Google Drive, ensino, programação 2, aula 04, Bootstrap, SRC, aula index. Então, para o HTML, isso funciona. Isso serve porque o navegador sabe rodar HTML, mas ele não sabe PHP. Quem sabe PHP é esse programinha PHP aqui que a gente faz. Ó. Isso aqui é um programa, é um exe. Eu faço PHP, dou um programa, passo como um parâmetro um programa que eu escrevi, né, tabuada, palíndromo, e ele vai rodar para mim. Só que eu não consigo fazer esse PHP, como a gente viu agora, né, eu não consigo fazer PHP palíndromo. Isso aqui não funciona. Eu preciso de uma requisição HTTP. É assim que a gente chama um programa através do navegador. É assim que a gente chama um programa web. Eu, cliente, no meu browser, no meu Firefox, no meu Chrome, Edge, o que quer que seja, eu faço uma requisição HTTP. Essa requisição ela vai num servidor, ela acha o programa, esse servidor ele roda o programa e devolve HTML para o cliente, porque HTML o navegador entende. Então, é assim que funciona a arquitetura web, é assim que os programas web executam, seja ele PHP, Java, Python, JavaScript ou qualquer outra linguagem. Por isso que, para a gente chamar um PHP aqui, seja o nosso, seja um PHP do outro lado do mundo, a gente precisa de uma URL. A gente precisa de um IP, 192.168, 1.3 e o nome do programa, .php. A gente precisa de um domínio, né? Meu site.com.br /palíndromo.php, que não vai existir, né? Isso aqui vai dar erro. Espero que não exista. O meu site ainda existe, existe o palíndromo. Legal, né? Então eu preciso de uma URL que diga, ó, esse é o caminho do PHP, que vai chegar lá no servidor, vai executar esse PHP e vai me devolver. E como é que eu consigo essa URL? Através do servidor, né? Então eu vou chegar aqui na pasta que eu quero,
né? Estou na minha pasta da aula de fundamentos, que era aquela lista de exercício, e vou executar esse servidor, que alguém fez em qualquer outro servidor de qualquer site que a gente acesse, né? Eu ponho o IP local, localhost, que é a mesma coisa que eu colocar o 127.0.0.1. Isso aqui indica que é a minha própria máquina, né? Eu não vou reiniciar um servidor numa outra máquina que eu não tenho acesso, então eu faço na minha mesmo. Mas o nome é sempre melhor que o número, né? Localhost e uma porta. A gente vai fazer na 8.000, podia ser na 3.000, pode ser... Oh, acabei dando enter. Podia ser na 50.050, 50.056, o número aqui não interessa, só colocar um número grande. Eu vou manter 8.000 para a gente não se confundir. Agora eu tenho um servidor PHP rodando. Olha o que ele está dizendo. Aqui ele põe a data, a hora. É um PHP Development Server. O que ele está dizendo? É um servidor de desenvolvimento PHP. Iniciado nessa URL. Agora sim a gente tem uma URL. Olha que legal. Eu vou copiar ela. Copiei e encerrei, né? Inicializado. Eu copio essa URL e colo aqui. Copiei e colei. Só tirar os parênteses. Ó, agora sim eu tenho uma URL igual a de qualquer site, né? A diferença é que é um endereço local, mas poderia ser um endereço qualquer. Agora eu tenho um servidor rodando, né? Ele só está dizendo, ó, me diga qual arquivo que você quer abrir. Eu posso abrir um HTML qualquer. Eu estou nessa pasta. Cadê a pasta? É dessa aula de fundamentos, né? Eu iniciei ela nessa pasta. Eu posso abrir qualquer arquivo desse. Vamos ver o funções.php. Funções.php. Tá rodando. Deixa eu ver o que tem nessas funções, né? Tô rodando ele sem nem saber o que tem. Ah, ele deve estar lendo algum valor. Deve ter um readline. Uhum. Tem um readline. O readline não vai funcionar. Então vamos rodar outro. Vamos rodar a tabuada. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que ele deve ter... Ah, tá aqui o forneça, a idade tá parada. Ó, tá aqui a tabuada, só que tá feia, né? Vou colocar o palíndromo. Tá aqui o palíndromo, também funciona. O que que a gente tinha mais ali? Energia, alunos, texto, ou de energia. Também deve estar pedindo valor. Salário mínimo. Tá, e rodou aqui a resposta. Então, vejam só, vamos tentar resumir. A diferença do que a gente vinha fazendo para o que a gente vai fazer agora são duas, basicamente, né? Um é que a gente não vai mais executar o programa na tela preta, a gente vai rodar um servidor, uma única vez, ele fica rodando aqui, ó, tá bloqueando, inclusive, e a gente vai rodar no navegador, né? E para fazer isso, ao invés da gente executar na tela preta, a gente vai fazer uma requisição HTTP. Eu vou chamar um servidor e depois dele eu digo o programa PHP que eu quero, que pode ser um programa PHP ou pode ser, obviamente, um HTML, né? Eu posso pegar um arquivo HTML qualquer de outra pasta, deixa eu roubar aqui, página pessoal, que a gente fez lá na primeira aulinha. Vai sem CSS, sem nada. Onde é que eu rodei aqui? Fundamentos. Página pessoal.html. Página pessoal. Opa, .php não. .html. Tá aqui. Tá a página pessoal. Ah, professor, tá feio. É porque a gente não copiou o CSS. Se a gente copiar a pasta do CSS,
vai funcionar igual. Essa é essa imagem. Copiei. Olha aí. Vejam que agora eu estou chamando a página através de um servidor, né? Eu não estou só abrindo ela no browser. Que no caso HTML dá a mesma coisa, né? É tudo HTML, mas agora eu estou chamando através do servidor. Se fosse um PHP e tivesse algum código, que eu fosse buscar, sei lá, os meus dados no banco de dados, ia funcionar, beleza. Tá uma joia, tá, deu uma melhorada, conseguiram recuperar ali. Alguma dúvida? Tá muito confuso? Ok. Eu vou entender um silêncio como tudo ok. Tudo certo. Então tá. Eu acho que a melhor forma, para quem ainda tem alguma dúvida de entender tudo isso, é fazer exercício, né? Então tá feita a revisão da aula passada, que eu, na minha percepção, existiam dúvidas. Tá aqui. E vamos dar sequência. Então, eu vou parar o servidor. Veja que eu estou aqui na pasta dos meus PHPs da aula 6, né? Mas agora eu quero retomar a nossa aula, que eu salvei como 7. CC aula. Tá? Agora eu vou rodar aqui. Eu preciso sempre executar o servidor na mesma pasta que estão os meus PHP, né? Agora eu quero retomar da aula passada, que é nessa pasta aqui. Ah, esse negócio fica incomodando aqui. Né, na SRC, aula, eu quero retomar aqui, então eu fui até essa pasta na minha tela preta e vou executar o servidor PHP. Agora, se eu tentar executar aqueles que eu estava rodando, deixa eu fechar, eu não preciso. Já não são os mesmos programas, né? Eu tenho acesso aos programas que estão aqui, nessa pasta, que é o que a gente fez na aula passada. Vamos dar uma lembrada aqui. O index era um Olamundo. Index.php era um Olamundo. A gente fez um produtos, que era uma lista, um LI de produtos, e a gente fez um produtos 2, que também era uma lista de produtos. A diferença ali é só que eu mostrei um for, né, um for tradicional, o for each, com abre e fecha chave, em um echo, e aí eu mostrei uma outra forma de escrever, né, também um outro for, com for each, ao invés de abre e fecha chave com 2 pontos e um end for each, e aí fechando PHP e colocando HTML no meio, que como eu falei, deve ser o mais comum. Tá joia? E aí, vamos fazer mais exercícios. Por exemplo, uma coisa que é muito comum em praticamente todo formulário de cadastro. A gente quer fazer 2 exercícios para a gente, né, retomar aí com mais prática. Digamos que a gente quer escrever, quer fazer aquela caixa de seleção dos estados, né, que tem todo o formulário. Lá, Acre, Alagoas, Bahia, não sei o que, não sei o que. E geralmente aquilo é feito à mão. Então eu vou criar aqui um estados, fazer algo bem rapidinho, que eu sei que vocês assistem a aula depois, né? Então não vamos perder muito tempo. O que que acontece geralmente? Tem vou chamar aqui formulário de cadastro, fake ainda. Aí, digamos, tem lá o nome e um input texto. Vou usar uns BR aqui só para a gente ilustrar. E aí tem o estado. Aí, geralmente, como é que a gente faz um estado? A gente cria um select.
Como é que é? Option vezes 5. Aham. Né? E aí faz aqui. Acre, Alagoas, Bahia, Santa Catarina. Pulei, tá? Eu sei os estados, só não sei em ordem. Inclusive aqui já não está em ordem, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, é isso aqui. Vejam que de PHP não tem nada, tem HTML. Tem problema isso? Não. O que eu não posso é chamar um arquivo de HTML e colocar PHP dentro, né? Porque aí o servidor vai achar que é HTML, vai mandar daquele jeito, quando chegar tem PHP e vai dar problema. Mas o inverso não tem problema. Eu vou fazer essa requisição aqui, estados, né? Acabei de criar estados.php. Ele chega aqui no servidor, procura o arquivo, ó, get PHP, depois a gente vai entender o que é esse get aqui. Tem status PHP, tem executa. Executou, viu que não tinha nada de PHP, não tem problema, gerou HTML, mandou de volta. E está aqui o nosso formulário. Vou dar mais uma quebra de linha aqui para visualizar melhor. Opa. Está aqui o nosso formuláriozinho. Legal, novidade nenhuma. Só que o que acontece? Aqui a gente colocou 5 estados, né? E aí um monte de option. Só que são quantos estados? 25, 26, 27? 26, né? Iam ficar 26 options. Isso porque a gente está falando de estado. Mas aí a gente vai colocar os municípios de Santa Catarina, 295, 97, se não me engano. Aí já ia dar mais trabalho, né? Ah, não, vamos colocar países do mundo. Nossa, aí sim. Não, então vamos colocar um cadastro que, escolhendo o país, mostra os estados, escolhendo estado, mostra o município. Então vejam que vai se tornar um negócio gigantesco, feio, né, que vai ficar muito grande o código, difícil de manter, se eu precisar alterar alguma coisa. Eu quero alterar, todos eles estão com class, digamos que quem está com Bootstrap aqui, podemos até colocar, do color gray lá, o color danger, e depois a gente quer mudar para outro, aí tinha que mudar de um em um, né? Imagine isso aqui, vamos até colocar. Vou pegar, roubar o Bootstrap lá de volta. Bootstrap, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu quero colocar vocês numa situação real, realmente. Real, realmente é legal, né? Fonte, Bootstrap, só isso aqui? Ah, aqui ele não... É que aqui dentro, né? Não vai mudar. Tá. Depois a gente pega outro exemplo. Mas, enfim, eu quero que vocês percebam o trabalho que dá para a gente gerar isso aqui, né? Eu coloquei com 5, mas seriam aí 26, me corrijam se eu estiver errado, vou repetir aqui, não vou ficar digitando o nome de todos os estados, né? Mas se fosse ser feito um cadastro verdadeiro, a gente teria que digitar todos, não é? Aí eu escolhi alguma classe qualquer aqui, aí depois muda a cara do site, ah, não quero mais o Color Danger, quero o Color Light. Aí pega e vai alterar tudo. Então veja que quanto mais a gente repete alguma coisa, mais vai dando trabalho da gente manter. E aqui a gente está falando de 25 registros, né? A gente poderia estar falando de 300, no caso dos municípios de Santa Catarina, ou de 5.500, sei lá quanto, que são os municípios do Brasil. Então eu só quero deixar, frisar bem a dificuldade de manter algo quando a gente repete demais. Só que é óbvio, né, se eu estou falando tudo isso, que a gente não precisa fazer isso aqui. O que o PHP ou qualquer linguagem está aí para ajudar a gente nessas situações? A gente precisa ter esses dados armazenados em algum lugar, geralmente o banco de dados, e ao invés de ficar repetindo o texto aqui, eu quero um PHP
né? Posso até quebrar a linha aqui para ficar mais claro, depois eu mostro a vocês como fazer em uma linha só. Eu quero um PHP que escreva uma variável estado, né, que venha de um banco de dados. Como a gente não tem banco de dados, tá, que venha de um vetor que teria vindo no banco de dados. Seria muito mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou simular um banco de dados através de um vetor, né, porque não deixa de ser uma coleção de dados. Eu vou chamar de estados, é um vetor. E eu vou colocar aqui alguns, né? Mais uma vez, eu não vou colocar Lagoas, estado da família, vou deixar de fora, Bahia, que eu nasci, Santa Catarina, que eu moro, e Rio Grande do Sul, que é vizinho. Tá bom, né? Podemos colocar São Paulo também, que é o maior. E colocar o Amazonas, estado, maior cidade, né? Maior estado. Tá fora, maior estado é Amazonas. Maior cidade. Tá? Então, digamos que estão aqui todos os estados do país. Agora a gente quer fazer isso, usar esses dados que a gente pegou, entre aspas, né? Estamos simulando pegar os dados, que a gente vai fazer isso em muito breve, tá? De um banco de dados. Mais algumas poucas semanas a gente vai estar fazendo isso de verdade. Aí a gente quer, ao invés de fazer essas 7 linhas, ou 26, 27, com o Distrito Federal, é isso? Me ajudem. Eu quero fazer isso com PHP. Então, o que a gente tem que fazer? O select, como é que fica isso, o HTML que a gente viu? O que repete é esse option, né? Cada estado é um option com o seu valor dentro. O select é um só. Então, eu vou ter uma repetição aqui. Eu vou ter um for, que vai percorrer todo esse vetor, que a gente sempre fez assim, mas agora a gente aprendeu um for mais legal, né? A gente aprendeu a fazer um for each, que é muito mais inteligente, que a gente pega o status e percorre ele armazenando numa outra variável qualquer. Posso chamar de E ou chamar de estado, né? Eu tenho estados guardando cada repetição em um estado. Vou usar o 2 pontinhos também para vocês se acostumarem com a nova sintaxe. Aí, dentro do for, vai estar exatamente isso que a gente quer repetir, que é o option, e cada option com um estado que vai ser repetido dentro do loop. Terminou isso aí, eu venho aqui e fecho o meu for each com um end for each. Tá? Abri a repetição, percorrendo um vetor, guardando os elementos desse vetor em uma variável, e estou escrevendo essa variável dentro de uma tag PHP que me interessa, que é um option. Não é? Vamos ver como é que fica, se funciona. Olha aqui, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Vamos acrescentar mais o que aqui? Acrescentar onde eu morei. Eu morei em Sergipe. Eu morei no Rio Grande do Norte. Vamos colocar o Paraná, que é nosso vizinho também. Então veja que eu estou alterando só o vetor. Entre aspas, estou alterando meu banco de dados. F5, olha que maravilha. Já está aqui Sergipe, o Paraná, o Rio Grande do Norte. Da mesma forma, obviamente, vamos apagar o Acre. Coitado do Acre, já é perseguido. A gente pega, apaga ele, mas desculpa, Acre. Mas é para o Alagoas ficar em primeiro. E está aqui. Então veja que legal, a gente está repetindo o dado num select, que poderia ser, como a gente viu, numa lista, poderia ser qualquer outro elemento HTML. Não podia estar só escrevendo na tela. Eu tirar todo o select aqui, né? Só está escrevendo os estados na tela. Vou só concatenar aqui com o BR, e nada a ver, tem
O Brasil é só uma quebra de linha. Tá escrevendo aqui. Mas, por acaso, eu estou montando um formulário e já faço isso dentro do formulário. Esses atributos aqui, por enquanto, a gente não usa. Né? Salvo. E está aqui. Olha que legal. Então, ao invés das 26 linhas que a gente tinha para os estados, das quase 300 linhas que a gente teria para os municípios de Santa Catarina, ou das 5.500 e sei lá quantas linhas que a gente teria para todos os municípios do Brasil, a gente tem o quê? Isso aqui, né? Uma linha com os dados e mais 12, 13 linhas. Isso porque eu fiz bem detalhado para vocês. Porque, por exemplo, esse PHP, que ele só escreve alguma coisa na tela, ele tem um jeito bem mais simples de fazer, que é assim, ó. Funcionou igual. E ó, eu fiz só com uma linhazinha, que é o quê? A tag com interrogação, e aí eu só ponho igual, né, dizendo que eu estou retornando alguma coisa, e a variável. E aí isso aqui a gente poderia até... Deixa eu tirar esse bootstrap aqui, que não serviu de nada. Poderia fazer numa linha só. Então, já dei mais uma enxugada. Então, fiz a mesma coisa, agora em 9 linhas. Olha que maravilha. Né? Aí poderia sair, pode sair enxugando, às vezes exagera também. Mas poderia deixar aqui um PHP e um for each numa linha só. Iniciando o for each aqui numa linha só. Muitas possibilidades. Ó, isso aqui é um código enxuto e bonito e legal. Né? Fazendo a mesma coisa, agora em 5 linhas. Que delícia, né? E aí, observe mais uma vez, é uma página HTML como qualquer outra que a gente já fez na vida. Né? HTML. Opa, precisei de PHP, começa o PHP igual a qualquer outro PHP que a gente já fazia. Acabou o PHP, precisa de HTML, fecha o PHP, começa o HTML. Precisa de PHP, abre o PHP. Precisa de HTML, fecha o PHP, abre o HTML. Precisa de PHP, abre o PHP, volta o HTML, volta o PHP. Então a gente tem toda essa liberdade aí de trabalhar com o PHP e HTML. Temos um código bem bonitinho, bem enxutinho. Quem gostou, eu ia dizer, dá um grito. Quem gostou, dá um like. Mãozinhas. Não tem like, né? Pode ser mãozinha. Isso aí, eu quero ver a galera animada. Nossa, é muita loucura, né? Esses espelhados aí. Legal, eu gosto de ver vocês felizes, empolgados com as maravilhas da programação. Muito bem, agora a gente vai evoluir um pouco, né, no PHP. Nem tanto o PHP Web, mas o PHP de uma forma geral. Vou mostrar uma estrutura nova. Eu ia mostrar antes, mas não, vamos com calma. O Bruno ficou feliz e mandou até um emoji do legal para mim. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Tá, deixa eu só ver aqui. Escrever, e ajeitar a tabuada, né? Mas eu coloquei aqui para a gente ajeitar a tabuada. É só jogar uma formatação HTML. Vamos fazer bem rápido. Vou fazer esse sim. Eu vou pegar a tabuada que a gente tinha de fundamentos. Deixa eu copiar ela aqui. Aula, tabuada. Vou fazer uma cópia, porque eu sou plagiador de mim mesmo. Vou colar aqui no nosso projeto atual. E vou abrir aqui ela. Como é que a gente executa o PHP pela web? Através de um servidor. Tabuada. Tabuada. E olha que coisa horrível. A tabuada ela tá correta, mas está horrível. Por quê? Se a gente abrir ela aqui, ela não tem nada de HTML. Nada, porque a gente não fez para a web, né? Então a gente poderia aqui, de uma forma muito rápida, isso aqui, se a gente tivesse na sala de aula, eu ia botar para vocês fazer.
Ai, que dá uma tristeza, sabe? Ó, eu nem vou inventar muito. Coloquei ela dentro do body. Eu vou tirar isso aqui. Contra barra N não funciona, né? Então eu vou colocar um BR. Contra barra N é para tela preta. Vamos só dar uma olhada nisso, como é que fica. Ó, já melhorou, né? Só não tem cara de web. A gente poderia colocar num table, né? A gente poderia chegar aqui e fazer um lance seguinte. Eu inicio um table para cada um. Tá, então vamos fazer bem sem pensar, que lembra do table, né? Table. E aqui a gente fecha o table. Ok. Aí o table ele vai ter 3 colunas. Eu inicio. Não, esse table vai ter que aqui começa uma tabela. Aí a gente aí ele faz de uma, de outra. Ele tá fazendo todas as tabelas, tá, né? Então ele percorre de todas. Tá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se dá certo. O TR é uma linha, fecha o TR, e ele vai ter 3 colunas, né? Um TD, que vai ser... fazer com 2 colunas. Vamos fazer com 2 para ver como fica. Fazer assim. TD. Eu tiro esse igual, e o resultado da multiplicação eu ponho um outro TD. Deixa eu ver o que sai disso aqui. Organizou. Sem precisar do BR, é porque não tá formatada, né? Não tá com borda. Deixa eu colocar aqui um border 1. Ó, já fica com uma carinha de web, né? Poderia aumentar o tamanho, poderia colocar umas corzinhas, uma borda mais fininha, mas só para a gente ver que o PHP em si é o mesmo, né, da tabuada. Só para reforçar isso mais uma vez. A gente jogou uma casca HTML nele e deu uma formatada, já que era uma tabela, né? A gente criou uma tabelinha, criou uma linha para cada uma aqui e show de bola. Beleza? Isso aí rapidinho só para a gente ilustrar. Mas o que eu quero fazer com vocês é esse exercício aqui que eu anotei. Tá? Aqui é o meu roteirinho. Esse é o exercício para a nossa aula vai até 14h45, né? Temos meia hora. Show de bola. Em um contexto de um banco, né? Banco financeiro, não um banco de dados, considere os dados dos clientes em um vetor associativo, nome e saldo. Classifique-os e apresente em forma de tabelas os clientes com saldo né? Com saldo positivo e os clientes com saldo negativo. Tá. A lógica é extremamente simples, né? Eu tenho dados de clientes no banco, eu quero, e tá tudo misturado, né? Eu tenho nome e saldo, eu quero separar quais são os meus clientes que estão com saldo ok, esses daí eu deixo em paz, e eu quero ver os que estão com saldo negativo para dar uma ligada, ver o que aconteceu, se precisa do empréstimo, se precisa de parcelamento da dívida, enfim, eu sou o gerente do banco, eu quero fazer esse trabalho. Então, pedi a minha TI que fizesse esse programinho. Eu usei um termo diferente aqui de um vetor ou array, os saldos com saldo. Esse associativo, né? Array associativo. O que é isso? É isso que a gente vai ver agora. Se eu não tivesse falado essa palavra, como é que seria o nosso programa? Então eu vou criar aqui. Deixa
Deixa eu criar aqui banco. Clientes, banco, ponto PHP. Só me dá só um segundinho aqui que eu acho que eu esqueci de silenciar o celular, ele está incomodando aqui. Peraí, vamos começar HTML, né? Vamos... É o nosso banco videira. Eu e minha criatividade, né? Fazer um H2, relatório de clientes por saldo, né? Onde é que eu iria buscar esses dados? Obviamente, eu ia buscar num banco de dados, né? Vocês sabem já lidar com banco, e fazer um select, asterisco from clientes, ou não asterisco, né? Eu quero o nome e o CPF, né? Não vamos expor o cliente. Eu quero o CPF e o saldo dele para montar o relatório por CPF, né? Através do CPF, o gerente vai saber como contactar. Então, eu consultaria, abriria aqui meu PHP, agora a gente já sabe que pode usar os dois misturados. Eu faria uma consulta de clientes ao banco de dados. Né? Como é que seria essa consulta, que a gente vai fazer muito breve? Seria um select, CPF e saldo, na tabela correntistas, contas, digamos, contas. Né? Esse seria o nosso select, eu sei que vocês já dominam isso. Isso é trazer os dados que a gente armazenar num vetor, né, para poder escrever esse relatório. Né? Então, eu teria um vetor aqui com os CPFs, colocar no plural, e um vetor com saldos. Eu poderia ter aqui um vetor com... Eu vou colocar nome mesmo, tá? Eu vou colocar o nome mesmo. E um vetor com saldos. Aí vamos lá, criar alguns clientes aqui. Eu tenho o cliente Zé, eu tenho o cliente Zinho, o Zé e o Zinho. Eu tenho a Maria, eu tenho a Ana. Esses são os meus clientes. Saldo, eu tenho 5.000 de saldo. Tenho que tem 13 pila. Tenho que tem 60.000. Tá bem. Tenho que tá... Aqui é número, né? Não precisa de aspa. E tenho que estar com menos 200. Então, veja só, eu tenho esses dados aqui. A gente poderia, né, se eu quero fazer um relatório, fazer um if em cima dele, separar em dois vetores, né, uns com os nomes e os saldos positivos, outros com nomes e saldos negativos. Daria para fazer nesse estilo. Só que vejam só, eu tenho isso em dois vetores separados. Eu tenho que estar me preocupando que a minha cliente, que é com saldo negativo, ela está com o nome no vetor na posição 4, né, no índice 3, no caso, e no saldos também com índice 3, a gente tem que buscar os dados em dois lugares diferentes. Essa aqui é a questão.
Essa que é a questão. Aí, de repente, se a gente insere mais um, a gente não sabe se a mesma posição em um vetor é a mesma posição do outro para os dados do mesmo cliente. Será que não tem uma forma? E aí, quando eu pergunto isso, a gente sabe que tem, né? A gente faz todo o suspense. Será que tem? Sim, tem. Mas vamos lá para o suspense. Será que não tem uma forma da gente colocar esses dados numa única estrutura, num único vetor, né? Porque, vejam só, vou dar outro problema. Eu quero ver o saldo da Ana. Eu só quero o saldo dela. Eu não quero ver o nome completo, CPF, eu quero o saldo da Ana. Se eu tenho só isso, eu tenho como saber qual é o saldo da Ana? Não, não tenho. Eu tenho que no outro vetor procurar a Ana. Ana está em que posição? Na 3. Então eu venho aqui em posição 3. Então tem que fazer 2 trabalhos para resolver uma coisa só. Não seria muito legal, de novo suspense, né? Eu já sei que tem resposta. Não seria muito legal se fosse possível eu chegar nesse saldo aqui e ao invés de ter que buscar o índice, né? Aí lá vou eu escrever aqui o saldo da Ana é 2 pontos, concatena, saldos. Qual que é o saldo da Ana? Fiz toda a busca e está lá no índice 3. Escreveu. Não seria tão legal se eu pudesse fazer isso aqui? Ao invés de eu saber o índice da Ana, ter que procurar, não, chamar pelo nome dela. Me dá o saldo da Ana. Nossa, isso seria fantástico, porque desde que a gente se entende por gente, de começar a programar e conhecer o vetor, que a gente sabe que vetor é só índice, né? Começa do 0, 1, 2, 3, vai até o final dele. Sempre foi indexado por um inteiro começando de 0. Nunca foi diferente disso para vocês, até onde eu sei. Não sei se em Java vocês chegaram a ver alguma coisa desse tipo. Talvez sim, e aí eu estou falando bobeira. Mas talvez não também, ou talvez vocês nem lembrem. Mas a resposta é sim, dá para fazer isso. Dá para facilitar a nossa vida e ao invés de eu buscar o saldo, primeiro, ao invés de ter que armazenar em duas variáveis, né, em 2 estruturas, e ter que ficar descobrindo o índice para obter o valor, eu posso utilizar uma própria string, ou poderia ser o contrário, mas ia ficar estranho, né? Me dê o nome de quem tem saldo 13, é estranho. Não, me deu o saldo de Ana, me deu o saldo de Maria, me deu o saldo do Zé, vou deixar sem acento, me deu o saldo do Zinho. Então, isso aqui facilita bastante a nossa vida. E isso é possível com o tal do array ou vetor associativo. Então, ao inserir os elementos num vetor, como a gente está fazendo aqui, criar um vetor e deixar que ele gere os próprios índices de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, a gente vai fornecer os índices dessa forma. Então, eu não vou chamar de nomes e não vou chamar de saldo, eu vou chamar de clientes, porque eu vou ter o nome e vou ter o saldo. E vou quebrar a linha aqui, não tem obrigação nenhuma de quebrar a linha, tá? É só para a gente visualizar, ter uma visualização melhor da estrutura. Então, o que eu digo? O índice Zé vai apontar para o valor, que eu já não lembro quanto é que ele tinha de saldo. Vou colocar 500. Ozinho, ele tem 13 pila, esse eu lembro. A Maria tem 60 mil. E a Ana, menos 200. Então, dessa forma, poderia, mais uma vez, né, tá escrito tudo numa linha só, tá? Igual um vetor qualquer. Isso poderia estar assim, ia funcionar legal, ia ocupar menos linha, mas para a gente que está começando a entender o que é isso, às vezes fica ruim de visualizar, tá? Então, eu deixo assim, pelo menos por enquanto. Tá joia? Aqui a gente pode até alinhar, se quiser deixar bem bonito, a linha com lá de cima,
A gente joga isso aqui para frente, para ficar bem bonito. A gente gosta das coisas bonitas. Então, esse meu vetor, esse meu array associativo, ele tem 4 elementos. Quais são os valores desse vetor? Pergunta da prova. Não, aqui não são os valores. Os valores são 500, 13, 6.000 e menos 2.000. Se eu mandar... Aí agora vamos fazer uns testes. Vou fazer um for each. O nosso já bom e velho amigo for each, que vai escrever clientes numa variável que eu vou chamar de valor. Não vou nem chamar de cliente, nem saldo, nada para a gente não se confundir. Vou escrever aqui valor e vou quebrar a linha. Clientes banco. Clientes banco. Então aqui, ó, os valores, né? O nome é só, podia ser qualquer nome, mas quando a gente mandou repetir, percorrer o vetor e escrever os seus valores, que eu chamei de valor, mas poderia ser x, né? Para a gente não confundir, ele escreve o lado direito aqui, que de fato são os valores. Esse aqui são os índices, que antes para nós, no vetor comum, era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, né? Então percebam que fazer isso aqui, lá vou eu comentar, ou fazer isso aqui, 513, 6.000, 60.000, né? Nossa, eu tirei 54.000 da conta da manhã. Perdão, dona Maria. Né? Vejam que o que a gente está fazendo agora, entre fazer isso e fazer isso aqui, clientes as X, não mudou nada. Né? Ah, professor, agora você confundiu tudo. Você fez um negócio bonito aqui, todo sofisticado, e depois simplificou e deu na mesma. Não. A diferença é que quando eu quero o saldo de uma pessoa, comento aqui, eu quero ver o saldo da Ana. Olha que legal, eu faço clientes Ana. O saldo da Ana é menos 200. Se eu quero o saldo do Zé, só vou trocar aqui para não ficar feio, eu venho aqui, Zé. 500. É muito mais fácil, né, do que eu ter um vetor lá para eu saber se, meu Deus, a Maria é o meu terceiro, o 20º ou o 95º elemento. Não sei. Não, mas eu não preciso saber. Eu vou lá e só dito Maria. Faltou trocar só aqui. É 60.000. Se eu tivesse com esse vetor de cima, e aí eu comento esse agora, os dois têm o mesmo nome, né? Por isso que eu estou comentando. Ó, deu errado. Deu errado porque esse vetor eu preciso indexar por número. Aí lá vou eu saber que a Maria é o terceiro elemento, índice 2. Tá, beleza. Mas é muito mais legal, e vocês hão de concordar comigo, que é muito mais legal a gente referenciar pelo nome, né? Tá aqui o saldo da Maria. Se eu quiser, aqui tá o saldo do Zé, né? Tá o saldo dos dois. Professor, legal, realmente é interessante, mas e aí o for que eu fazia antes, né? Percorrendo o vetor de 0 até o tamanho. Não, aquilo não dá para fazer. Mas a gente não precisa daquilo, né? Porque eu tenho o for each. O for each ele não precisa de índice, ele percorre do início ao fim. Aqui, no caso, ele está escrevendo o saldo. Tá, professor, e se eu quisesse pegar e escrever o nome e o saldo, é possível? Aham, jovens gafanhotos, claro que é possível. É possível sim, porque quando a gente escreve o for each, se vocês olharem a fórmula dele, for each,
ele tem 3 parâmetros. Valor, aqui, que é chave, e o valor. Ó, vejam se isso aqui não lembra isso aqui. É claro que lembra. Então, a gente pode pegar a chave, que é isso, e pode pegar o valor. É só escrever nesse formato. Então, o que eu vou fazer? Clientes, nome, e eu vou chamar de saldo. Perceba que esses nomes aqui, da variável, eu dou o nome que quiser, tá, gente? O importante é só a posição. Como é que é a fórmula do for each? Vetor, chave, valor. Vetor é clientes. A chave, já que é o nome do cliente, eu estou dando o nome. E o valor, já que é o saldo, eu chamei de saldo. E aí, só cuidar com esses comandos, né? O cliente como as, né? Como esse conjunto aqui de chave e valor. Chave e valor. Aí, o que eu posso fazer agora? Muito legal. O saldo de nome é... Opa, saldo. Vou quebrar 2 linhas. E esse for aqui sai, né? Isso aqui está só para explicar. Olha que coisa espetacular. O saldo de Zé é 500, o saldo de Zinho é 13, o saldo de Maria é 60, o saldo de Ana é menos 200. Legal, professor, gostamos. Não dava para fazer do outro jeito? Dava, mas a gente precisou de 2 vetores, a gente tinha que pegar o int de um, usar no outro, e aqui a gente não precisou de nada disso. A gente fez com um único vetor, a gente já criou o índice como a chave, né? Como um valor que já nos interessava, porque o índice 0, 1, 2, 3, às vezes, né, resolve, mas às vezes é uma informação desnecessária ou insuficiente. Então, a gente já criou aqui com uma chave legal, e com um único for, eu obtive esses 2 valores, key e value, que eu chamei de nome e saldo. Muito legal, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer um if. Voltando ao nosso problema, eu poderia criar 2 vetores. Clientes positivos e poderia criar um clientes negativos, que é com saldo positivo e negativo. E poderia fazer um if, né? If saldo maior que 0, aí eu vou armazenar, vou separar, vou quebrar esse vetor em 2, né? Eu quero separar os que têm saldo positivo e negativo, que eu quero entrar em contato com os negativos. Então, se o saldo for maior que 0, eu vou adicionar esses dados no clientes positivo. Se não, aí, se o saldo for menor que 0, maior ou igual, né? O saldo 0 ainda é positivo, né? Na matemática não é verdade, mas para o banco o 0 ainda está beleza. E se for negativo, aí eu vou adicionar no negativo. De que forma? Quando a gente fazia... Aqui, saldo. Quando a gente inseria um vetor, um valor num vetor com índice numérico, a gente fazia isso aqui, né? A gente aprendeu há pouco. Ah, não precisa colocar índice que ele vai no final. Mas a gente quer manter essa coisa legal aqui. Então, a gente vai passar, além do valor a ser armazenado, a gente vai passar também o índice, porque o índice a gente tem na variável nome. Agora, a gente quebrou esse vetor em 2, né? A gente tem um com cliente só com os clientes com saldo positivo e os clientes com saldo negativo. Aí, né, eu tenho esses dados separados, eu posso fazer qualquer coisa. Ah, digamos que eu queira só escrever aqui um H3. Vou fechar o PHP aqui. Opa, aqui. Vou fazer um H3. Lista de clientes com saldo negativo. Aí abre um PHP.
Daí faço um for each, agora só em cima do clientes negativo. Mas pegando a mesma coisa, nome e saldo. E aqui, esse código eu posto para vocês depois da aula, tá? Junto com o vídeo. E aqui eu faço um eco, nem vou inventar muito. Nome, vou colocar aqui um cifrãozinho, 2 pontos, cifrão e o saldo. Ele já vai saber que são os de saldo negativo, só mostrar aí para ver o tamanho do rombo, né? E uma quebra de linha. A gente podia fazer isso na forma de uma lista, para deixar mais bonito, né? Fazer aqui um LI. Então, não vou colocar BR, vou colocar LI. E esse LI começou num UL aqui. E fecha aqui depois. Tá, vamos ver como é que fica isso? Ó, lista de clientes com saldo negativo. Só tem a Ana, né? A gente pode acrescentar mais um negativo aqui no meio, que é o João. O João tá feio na fita, ele tá com menos 1.333 aqui na conta. Tá enrolado. Agendar o F5, ó, já apareceu o João aqui. Porque ele tá criando... Ah, faltou contrabarra ali. Que contrabarra. Então, ó, só listou os negativos. Né? Ah, mas o gerente também quer ver o positivo. Beleza? Vou até copiar aqui. Ctrl C. Lista de saldo de clientes com saldo positivo. E aqui o meu vetor de positivo. Vou dar um BR aqui para separar um pouco. Uns BR. Ó, saldo positivo, o Zé, Zezinha, Maria, Zezinho e Maria, e negativo, João e a Ana. Que legal, né? E agora a gente tem um programa de verdade, né? Um relatório de um banco, uma coisa real. A diferença é que a gente já começou com esses dados no vetor. O que faltaria para a gente transformar num programa efetivo, real, era consultar isso no banco, trazer no banco e colocar no vetor. Mas estamos quase lá. O que me dizem? Super curtiram? Ou nem assistiram? Estavam fazendo outra coisa, fazendo exercício de outra matéria. Interessante, interessante, é bom. O Thiago gostou. O Lucas meio que não. Vai ter que traduzir esse meio que não, Lucas. Para o site final. Vai ter BD, sem dúvida. Todos os produtos... Não, já no segundo trimestre. Já vai ter BD, Cristina. Já vai ter BD daqui a 3 semanas, mais ou menos. Depressão. Não, alegria. Alegria. Todos esses dados os produtos de vocês, né, da livraria, a capa do livro, o nome do livro, o autor, editor, edição, ano de publicação, tudo isso vai estar no banco de dados. O professor está para nascer a turma mais desesperada em BD que a nossa. Não, eu vou mudar essa visão que vocês têm do banco de dados. Isso é uma promessa e está gravada, tá? Não é difícil. Banco de dados não é difícil. A gente vai fazer do jeito bem simples. A gente vai, por exemplo, me cobrem, né? Esse exercício de hoje, tá? Desse saldo de clientes, a gente pode ser o nosso primeiro exercício em banco de dados.
E eu vou tirar isso da cabeça de vocês que é difícil. Eu tava chorando. Desculpa, Lucas, mas não. Roberta, fique tranquila. Eu vou tirar da cabeça de vocês que banco de dados é difícil. Não é. Claro que grandes sistemas, grandes volumes de dados, a coisa complica. Não é o nosso caso. A gente vai ter uma tabelinha, duas, três no máximo, nem isso. E eu vou antecipar o quanto antes essa chegada do banco de dados, tá? Realmente, eu acho que ali depois do vocês entregarem o trabalho, mais uma, 2 semanas. E vocês vão ver que não tem segredo nenhum. É bem sossegado. É uma promessa. Tá joia, gente? Bem, temos 3 minutos. É só o tempo de dar tchau. Eu vou interromper a gravação. Parar de apresentar. Para interromper a gravação tem 2 botões.